o assunto continua sendo a Operação Carne Fraca. O mercado aguarda desenrolar dessa operação para até mesmo ter uma definição com relação a preços e com relação às exportações. Sobre esse assunto, eu converso agora com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do SBA, que traz para a gente novidades. Bom dia, João. Bom dia. O ministro está fazendo aí uma série de viagens e o primeiro país a ser visitado será a China, um grande país que importa carne bovina brasileira. Já é um alívio para nós. Bom dia para você. Bom dia. Aquilo que nós falávamos antes, durante toda a semana, Antônio, aconteceu. Ou seja, a China voltou e está voltando a comprar carne do Brasil. E para nós é muito importante isso. A China é o principal, a China, e aí envolve a China continental e Hong Kong, que é uma província independente da China, são dois principais clientes de carne brasileira. Então foi muito importante isso. A tomada de decisão dos chineses foi o bom senso. Porque, tudo bem, para de comprar do Brasil. Vai comprar da onde? Da Austrália, da Uruguai, da Argentina? Não tem carne no mundo. E a nossa carne é boa. Foi um monte de burrada que fizeram. Essa questão da corrupção, uma praga institucionalizada no Brasil nesses 13 anos de lulopetismo, que tem que ser combatida permanentemente. Se houver algum indício de fraude, de corrupção, tem que punir. É um crime hediondo porque atrapalha a economia brasileira, mata os empregos, mata a renda do brasileiro. Então, o que aconteceu nessa operação é um exemplo que tem que ser trabalhado para não se repetir os erros disso. Esse show midiático que a Polícia Federal fez, está errado isso aí, não pode. Você colocou em xeque um país inteiro, um setor que é um dos poucos setores que gera emprego no Brasil, é um setor que é responsável pela economia no interior do Brasil. E outra coisa importante, Antônio, é a maturidade do setor da pecuária brasileira. Todos esses problemas, não houve corrida, eu quero vender a qualquer preço. Não, o pessoal sabia que ia mudar a situação. O pecuarista, parabéns para o senhor e para a senhora que estão lá nos assistindo, vocês mostraram maturidade, ou seja, aquilo que se comentou no começo, que ia ser o caos, etc. Não, por quê? Porque o Brasil, nós temos certeza que nosso produto é bom. Nós consumimos 7,5 milhões de toneladas de carne bovina, quase 9 milhões de carne de frango. Não há nenhum problema no Brasil. Qual é o problema que se escuta falar? Algum parente seu teve algum problema? Eu não conheço ninguém que esse cara foi comer carne e está com problema. Ao contrário, a carne é vida, a carne é saúde. Isso o brasileiro, a nossa carne é uma carne saudável, é uma carne produzida a partir de capim, no caso do boi. Então, o Brasil não tem o que temer. Infelizmente, nós temos uma quinta coluna dentro do território nacional que joga contra o Brasil. Foi esses erros que tiveram. Mas também mostrou uma maturidade do governo. O Blairo Maggi é um cara competente, ele é um senhor empresário, é um senhor político. Ele mostrou maturidade, falou, não, a gente vai resolver o problema, a gente vai explicar para todo mundo o que está acontecendo. Parece que hoje também o Chile e o Egito vão revogar a suspensão. Ou seja, o Brasil volta ao normal. Sim. E é importante para todo mundo isso aí, Antônio. João, depois de uma semana conturbada, o que podemos analisar desse mercado que passou, aliás, da semana passada? O pecuarista e os frigoríficos ainda estão receosos, as vendas estão paradas. O que você pode analisar desse mercado que na última semana foi uma semana bem conturbada, né? Muito se falou, muito se especulou. Hoje praticamente já começa a voltar ao normal. Aqui, vamos pegar o nosso exemplo, Mato Grosso do Sul, que é um grande produtor, o segundo maior produtor de carne da federação. Já volta ao normal os abates, já os frigoríficos voltam a operar. Um exemplo disso é aquilo que sempre se comentou no Brasil, a extrema concentração da indústria frigorífica na mão de 3, 4 grandes grupos. Não é certo isso. Aqui no Mato Grosso do Sul, fevereiro, 249 mil animais abatidos, 120 foram abatidos num grupo só, ou seja, quase 50%. Não está certo isso. Nós teríamos que ter aquela política de criar os líderes mundiais que o BNDES apoiou no governo do Lula e da Dilma, mostrou-se um fracasso. Nós temos na telecomunicações a Oi quebrada, no laticínio a Laep quebrada, na carne bovina, nas carnes, essa concentração excessiva. Deu um problema, põe em xeque todo mundo. Nós temos que voltar a ter uma economia diversificada, ou seja, ter frigoríficos de médio e pequeno porte, fazer joint venture com empresas estrangeiras. Nós sempre comentávamos aqui, a China. A China é um grande cliente nosso porque tem 1,380 bilhão de habitantes.
está aumentando a renda deles. Aumentando a renda deles, aumenta o consumo de proteína. A consumo de proteína? Carnes, laticínios, etc. A China, hoje há um espaço para fazer joint ventures entre empresas chinesas e empresas brasileiras. Não precisa fazer com as 3 grandes, faz com as empresas médias do Brasil. Manda alimentos já processados com destino ao mercado chinês, Hong Kong, a Ásia em geral. Então, isso precisaria fazer. O pecuarista, as lideranças da pecuária do Brasil, elas têm que olhar não só para dentro da porteira, têm que olhar para fora da porteira. Nós temos que brigar em logística, nós temos que baixar os custos nossos, nós temos que brigar por maior eficiência nos portos, nós temos que brigar por mercado. Quando você vai no exterior, você vê uma carne do Uruguai com propaganda, mostrando a carne, fazendo divulgação. A carne da Austrália, a Austrália é um exemplo, é um paizinho que deu certo, viu? Ela é um país que tem um rebanho um pouco maior que de Mato Grosso e disputa o primeiro lugar na exportação de carne. E faturamento, com certeza, é o maior. Então, isso que nós temos que copiar. Esse problema que deu agora é uma lição, nós temos que aprender essa lição. Olha, o negócio é o seguinte, nós estamos extremamente concentrados em 3 grandes grupos. João, nós vimos agora há pouco aqui as cotações do boi gordo por arroba e o que apresenta aqui a Scott Consultoria é baixa de R$ 1 a R$ 2 em quase todos os estados brasileiros, quase todas as praças do Brasil. Reflexo da operação carne fraca? Em parte, sim. Agora é época de safra também, né, Antônio? Nós temos, sempre houve uma diferença entre safra, outubro e maio. Porque você agora tem uma oferta maior, daqui a um dia começa uma oferta maior de fêmeas em função do descarte das fêmeas que não estão cheias. Você tem, a economia brasileira está patinando, parece que vai voltar aos eixos com as reformas, com terceirização aprovada, com a reforma previdenciária, com a PEC dos gastos. Ou seja, tem uma série de medidas que, infelizmente, para político populista e demagogo, questionam, mas que são indispensáveis para a economia brasileira para a gente voltar a crescer. Voltou a crescer, nós temos um mercado de 210 milhões de pessoas no Brasil. Esse mercado vai voltar a comer carne. Você não gosta de uma carne? Sim. O senhor e a senhora não gostam de comer uma carne? Então, todo mundo gosta. Carne vermelha, e mesmo as carnes brancas, todo mundo gosta. Então, diminuiu um pouco o consumo em função da renda. O pessoal está endividado, começa a perder o emprego, diminuiu a massa salarial, etc, etc. O país volta nos eixos? Ótimo. E outra coisa, o mercado mundial tende a crescer. Eu assisti uma palestra de um pessoal de um banco, Rabobank, mostrando o seguinte, olha, a previsão é que haja um aumento nas exportações de carnes mundiais nos próximos 10 anos de 2 milhões de toneladas, ou seja, de 7 milhões e pouco vai para 9 milhões. Quem que vai atender metade desse aumento de exportação? Nós, Brasil. Não tem outro país do mundo. A Austrália está com problema de rebanho. O Uruguai, que é um país bom, mas já está chegando no teto do máximo de produção. A Argentina, depois da demagogia dos Kirchner, vai voltar, mas a maior parte das terras boas do pampa argentino virou área de lavoura. Ou seja, quando vence o mercado mundial, nós sempre como lembrança. João, a JBS, maior indústria do setor, e também maior frigorífico envolvido na operação carne fraca, que abatia cerca de 30 mil cabeças por dia, reduziu o ritmo em 25%, 30%. Os reflexos dessa operação carne fraca podem prejudicar ou já prejudicaram o pecuarista, que é uma das pontas do nosso setor, porque em uma ponta está o frigorífico, em outra ponta está o produtor rural pecuarista, que está ali fazendo seu trabalho sério, todos os dias. Deu uma parada uma semana, mas é aquilo que eu comentei com você, o setor é maduro, ninguém se apavorou, ninguém foi correndo, agora tá bom, então quanto que me paga? Me paga R$5 a menos? Não, devagar nas pedras, deixa o boi aí. Porque tem um custo, Antônio, o cara para produzir um bezerro, ele tem um custo, ele passou 9 meses na barriga da vaca e 7 meses mamando na vaca, então são 16 meses que ele tem trabalho dele, tem dinheiro dele, tem tudo ali, ele não pode pegar e falar, qualquer preço eu vou vender, não pode, ele tem que ser remunerado, primeiro por um valor justo, para que ele permaneça no processo. Essa é a grande questão, a cadeia, ela depende do trabalho de todos na cadeia, seja da indústria frigorífica, seja
seja nós pecuaristas, nós que trabalhamos em comunicação, todo mundo depende um do outro. Então, o fato do pecuarista não sair correndo, vendendo a qualquer preço, mostrou maturidade, controle, capacidade gerencial. Ou seja, alguma vez a gente duvidou que a China ia voltar no mercado? Quantas vezes nós conversamos aqui? Falei, não, a China vai voltar, eles precisam disso. É muito bonitinho mostrar na TV, tirou a carne brasileira, botou a carne australiana. Pergunta quanto aumentou o preço lá para os caras. Pergunta se os caras têm condições de mandar 30, 40 mil toneladas a mais por mês para atender. Não tem condições. Então, o Brasil voltou e o Brasil a carne brasileira é boa, isso que é o mais importante. Eles não podem reclamar nunca de algum problema que aconteceu com carne brasileira. Então, por quê? Porque ia acontecer isso que aconteceu. Graças a Deus, a situação está voltando normal, apesar dos safados, corruptos que nós temos no Brasil. Isso sim, isso é uma praga nacional. Perfeito. João, vamos acompanhar a viagem do Biden. Obrigado, bom trabalho. Até mais.